Não saiba a vossa mão direita, a mão esquerda, o que faz a tua direita, né? Esse capítulo do Evangelho vai falar sobre a caridade sem ostentação, mas a gente, todas as semanas, vocês ouvem alguma palestra sobre algum tema do Evangelho. E se a gente pensar, a maior parte delas a gente já ouviu inúmeras vezes. O mais interessante é que cada vez que a gente vem falar sobre algum tema, a gente percebe que existe mais alguma coisa que a gente pode falar, mais alguma coisa que a gente pode aprender. As lições que Jesus trouxe para nós são para todos os tempos. Lá quando ele trouxe, há quase 2000 anos atrás, éramos nós provavelmente que estávamos lá, muito mais atrasados, e a gente entendeu tudo aquilo de uma certa maneira. Hoje, com os conhecimentos e com as vivências que a gente teve, a gente pode aprofundar mais ainda e ter um entendimento em nível espiritual, porque naquela época as pessoas levavam tudo muito para o material. O povo judeu daquela época não tinha um entendimento muito claro do que era que esperava a eles depois da morte. Se alguém aqui já leu o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, não se fala exatamente do como é. A gente ouve Jesus falando que haverá choro e ranger de dentes para aqueles que não cumprirem as leis, mas exatamente como se dá isso, o povo não entendia. Coube a doutrina espírita trazer para a gente muitos esclarecimentos, muito especialmente na obra do Francisco Cândido Xavier. E ele mostra como é que são recebidos todos os espíritos depois da passagem na Terra, para onde vão, o que acontece, o que tem depois, não é? O povo hebreu, eles acreditavam o seguinte: se você é rico e tem saúde, é sinal que Deus está feliz com você. Então, as recompensas para eles eram imediatas, eram na vida aqui mesmo, tá? E o oposto, se você é uma pessoa doente, se você tem alguma enfermidade ou vive na pobreza, é porque de alguma maneira você desagradou a Deus, tá? Por isso que naquela época, quem tinha lepra, por exemplo, que hoje a gente chama de hanseníase, era exilado para ficar nos lugares mais afastados, porque você era uma prova de que você desagradou a Deus. Então, para eles, recompensa divina era isso. Se eu sou rico, se eu sou feliz, se eu sou saudável, Deus está feliz comigo. Se eu estou doente, Deus não está feliz comigo. Eu queria ler para vocês a passagem que traz esse assunto do não saiba a mão esquerda, o que faz a direita. É importante sempre, quando a gente pega qualquer frase do Evangelho, ler o contexto, porque aí vai dar para a gente mais esclarecimento. E Jesus está lá no Sermão do Monte e ele fala das bem-aventuranças e depois vai falar: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Ao contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. Na verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Primeira pergunta aqui. Deus recompensa? Não. Deus não recompensa ninguém. Mas também Deus não castiga ninguém. Deus criou leis perfeitas, perfeitas. Se você tem um corpo físico e você cuida bem dele,
você vai ter um corpo saudável. Se você é uma pessoa desregrada, com vícios, você vai ter um corpo doente. Isso não é castigo de Deus, é consequência dos nossos atos. Então, os nossos atos por si só geram reações. Reações de bem ou reações de mal, tá? Porque muita gente fica falando, então não adianta nada fazer o bem. Se você faz o bem esperando receber uma recompensa, você está negociando. Você não está vivendo o que Jesus ensinou. Quando eles falam aqui, não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, na verdade, o que ele está dizendo? A mão esquerda é de quem? É dele? A minha mão direita, a mão esquerda dele não vai saber o que a minha direita faz? Não, não. É a minha mão esquerda que não vai saber o que faz a minha direita. Mas como é que pode acontecer uma coisa dessas? Vou perguntar para vocês. Vocês sabem hoje, de manhã, quantas vezes vocês mexeram a escova de dente para escovar? Vocês sabem quantos passos vocês deram da casa de vocês até aqui? Vocês sabem quantas vezes vocês já respiraram hoje? Se alguém souber, é um milagre da natureza. A gente não sabe. Por quê? Porque a gente já faz automaticamente. É nosso. É nosso. Você já vai lá, você nem precisa olhar no espelho, né? Quando a criança é pequenininha, a gente coloca na frente do espelho, porque senão ela enfia a escova de dente no olho, né? Você vai lá e você faz um movimento, ela aprende. Na hora que aquilo é incorporado, não precisa mais, não tem raciocínio mais. Eu não sei se vocês dirigem, mas é mais ou menos isso. Quando a gente dirige, a gente já não pensa mais. Quando é a hora de engatar a segunda, terceira, reduz, breca, é automático. É isso que Jesus está falando para nós. Vai chegar uma hora que fazer o bem é tão normal, é tão espontâneo, que você não vai nem prestar atenção no que você fez. Exemplo, você está andando na rua, uma pessoa de idade na sua frente, ela tropeça e cai. Você vai pensar de verdade, vou levantar esta pessoa, porque aí Deus vai me recompensar? Não. Na hora que aquela pessoa cai, mexe no seu sentimento. Dói para você a queda daquela pessoa, então você vai ajudar por você, não por uma recompensa. Mas aí a gente pergunta, né? Mas aí Jesus falou para a gente não fazer essas coisas na frente dos outros? E eu trouxe uma outra passagem que eu acho importante da gente conhecer, que também está no Sermão do Monte. Jesus fala assim, nós, né, sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com o que salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca embaixo do alqueire. Alqueire era uma vasilha que se cobria para apagar a velhinha, tá? Mas se coloca essa chama, essa lâmpada, na luminária, e assim ela brilha para todos que estão na casa. Agora prestem atenção no que Jesus fala. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus está dizendo para a gente fazer boas obras na frente dos homens. Ué, mas isso não está contrário de não saber a mão esquerda que faz a direita? Não. É assim. Quando eu faço uma coisa para ser reparado, eu estou alimentando, na verdade, o meu orgulho, a minha vaidade. Quando a minha mão esquerda não sabe da direita, é que aquilo já é natural meu. Eu não estou fazendo para receber elogio, para receber recompensa, nem para receber view no Instagram ou no YouTube, certo? A gente faz porque é nosso.
E aí tem uma coisa muito boa. Quando você começa a fazer isso, você faz uma contaminação no bom sentido. As pessoas vão aprendendo. Eu não moro aqui no bairro de vocês, eu moro na Vila Leopoldina, que é um bairro bastante arborizado e as pessoas andam muito, porque aqui para vocês precisa ter um fôlego bom, né, para fazer caminhada. E é muito interessante, porque quando eu comecei a caminhar, algumas pessoas passavam que você nunca viu, cruzando na rua, bom dia, bom dia. Pessoa passando com um cachorro, bom dia, bom dia. E é interessante que hoje eu vou andando na rua e todo mundo que eu vou passando, eu também vou falando bom dia. Então, ficou uma coisa tão interessante, porque as pessoas sorriem para falar o bom dia. É nesse sentido essa frase de Jesus: brilhe a vossa luz para que as pessoas possam começar a também deixar brilhar a própria luz. E não precisa ser um grande gesto. Tem muita gente que acha que tem que salvar o mundo. Não, é como eu disse, no seu quadradinho, no seu espaço. Eu trouxe um texto que eu gosto muito, que é de um espírito chamado Sheila. A Sheila foi uma médica, enfermeira, na época da Segunda Guerra, na Alemanha. E ela escreve, psicografa através do Chico Xavier. E tem um texto dela que chama 20 Exercícios. Está no livro Ideal Espírita, se alguém tiver curiosidade, é um livro bem interessante. Por que a Sheila traz 20 exercícios? Ela traz 20 exercícios para a gente começar a praticar essa caridade. Não a caridade do... agora está na moda, né? Agora não, faz tempo. Fulano reformou a casa, não é? Não tem lá na televisão? Reformou o carro, reformou isso. Não é isso que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando da caridade de todo dia. E a Sheila começa com o seguinte exercício. Vamos lá, exercício 1. Executar alegremente as próprias obrigações. Tudo que a gente tem que fazer, a gente deve fazer com bom ânimo. Não é assim, droga, vou lavar a louça. Não, não. Que bom que eu posso lavar a louça. Que bom que eu tenho louça para lavar. Que bom que eu sei fazer isso, tá? Porque tudo que a gente faz é aprendizado. A gente não vai chegar no mundo espiritual e vão perguntar para a gente se a gente aprendeu a lei a teoria da relatividade. A gente vai aprendendo do pequenininho, nas obrigações de cada dia. Como eu digo, eu vou passear lá no meu bairro, é obrigação de cada pessoa de catar a sujeira do seu cachorrinho. Isso não é castigo, não é uma obrigação. E a gente não tem que entender obrigação como penalidade. Pense sempre, que bom que eu posso fazer isso ainda. Tanta gente gostaria de ter mãos e casa para poder lavar uma louça. Por que a gente vai reclamar? Essa foi a 1. 2. Silenciar diante de uma ofensa. Se alguém te ofender e você revidar, você está deixando que aquela pessoa diga como você tem que se comportar. Se a pessoa me ofende e eu olho e não dou importância, eu mantive a minha integridade, eu não deixei que aquele sentimento nocivo entrasse dentro de mim. Eu entendi que o outro é um irmão que está desajustado. Toda pessoa que agride, que ofende, é um irmão desajustado. 3. Esquecer o favor prestado. Essa é ótima, porque a gente é bom na memória, né? Puxa vida, você não vai mesmo fazer isso para mim? Toda vez que você me pediu, eu fiz. Né? A gente é bom nessas coisas. Muito cuidado. Por quê? Porque você está cobrando algo que você deu. O que você deu e você cobra, já perdeu o valor. Porque quando você deu de coração. Porque se você não quer fazer, seja honesto, fala assim, me desculpe, mas isso eu não vou fazer.
é ser honesto. Mas se eu fiz, faça de coração, porque senão você vai estar lesando você e lesando o outro quando você cobrar. Não cobra. Vamos lá. Exonerar amigos de qualquer gentileza para conosco. Isso é uma coisa que a gente faz algumas vezes. A gente espera que os amigos da gente cuidem da gente do mesmo jeito que a gente cuida deles. Puxa vida, eu sou tão gentil com ele, por que ele não é desse jeito comigo? Porque é o limite dele. Quem aqui não conhece pessoas que às vezes são até meio ranzinzas assim, mas tem um bom coração? Só que às vezes a gente quer do outro algo que ele ainda não consegue dar. Caridade, gente, por isso que todas essas lições são de caridade. Caridade não é só dar coisa, é dar-se para o outro, é permitir o outro ser como ele é. Isso é generosidade, que é um jeito de ser caridoso. Emudecer a nossa agressividade. Todos nós trazemos ainda muitos instintos. Quando alguém, por exemplo, nos agride, é natural que venha um sentimento de raiva, um sentimento de se defender. Reagir e ser agressivo é você, de novo, tá deixando o outro te dominar e estarmos deixando que o nosso lado mais inferior assuma. Tem pessoas que, por qualquer coisinha, se tornam agressivas. Elas não têm nenhum autocontrole. Então, quando a gente vai dominando a agressividade, a gente é a gente em todos os momentos. Jesus, na hora que ele foi preso lá, né, ia ser levado para a cruz, fizeram uma pergunta para ele, né, e ele respondeu normalmente, e um soldado deu um tapa no rosto dele. Ele vira para o guarda e pergunta: por que me bateste? Se eu fiz algo errado, me fala. É isso. É ter o controle de você mesmo. É não entrar na onda da agressividade. Vocês já viram briga de estádio? Quando você vê, você não sabe quem começou. Mas tá todo mundo batendo e todo mundo apanhando. Se a gente não tem autocontrole, a gente corre esse risco de perder o controle da gente mesmo. Não condenar as opiniões diferentes da nossa. Nesse ano, temos eleição, temos futebol, as pessoas brigam por religião. Quem somos nós para dizer o que é o certo? Tá? Jesus, na época dele, ele falava para os judeus, mas ele confraternizava com os samaritanos. E os judeus não passavam nem na mesma rua com o samaritano. Opinião diferente é oportunidade de aprender. Conversem de mente aberta com alguém que pense diferente de você. Ouça os argumentos. Você não precisa sair convencido, mas você pode sim crescer nesse processo. É como se a gente brigasse porque ela está de rosa e ela está de azul. Não, porque azul é mais bonito. Não, rosa é mais bonito. Opiniões. A gente tem que respeitar para ser respeitado. Abolir qualquer pergunta maliciosa. O que é pergunta maliciosa? É assim, uma pessoa está te contando um negócio e você dá, sabe aquelas perguntinhas? Ah, mas confessa. É a gente, de alguma maneira, trazer para uma conversa um tom mais baixo, baixar a vibração. Qualquer tipo de malícia baixa a vibração. A nossa conversa, as nossas palavras dizem muito do que a gente é. Um palavrão, como a gente diz, em si, não quer dizer nada. Xingar uma palavra com o nome de uma pessoa com o nome de um bicho, o que significa? Nada. Mas a gente coloca uma vibração naquela palavra. E na hora que eu falo, aquela vibração vai junto com o que é dito.
Então, como Jesus dizia, seja o nosso dizer sim, sim, não, não. Use boas palavras, seja gentil, tá? Você vê que tem muitas regras, eu ainda estou na 8. 8. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Aqui eu quero contar uma historinha que eu acho que representa bem isso. A gente às vezes explica e o outro não entende. E aí tem uma historinha muito bonitinha de um pai que já estava bem senil, né, numa clínica de repouso, e o filho ia visitá-lo. Aí o filho ia visitar, dava o braço para o pai, sentavam num banquinho e ficavam olhando o jardim, os passarinhos. Aí o pai apontou para o filho e falou: "O que é aquilo?" "Um passarinho, pai." Aí passou uns minutinhos, eles conversando, aí o pai: "Mas o que é aquilo?" "É um passarinho." Ah, dali a pouco: "E o que é aquilo?" "Pai, eu já te falei 3 vezes, é um passarinho." Aí o pai levantou, foi lá no quarto, pegou um caderninho e escreveu: "Neste dia, o Júnior tem 3 anos. E ele me perguntou 20 vezes e eu expliquei para ele o que era um passarinho." Isso mostra para a gente essa questão. Todos nós vamos precisar ter paciência um dia, como já tiveram conosco e como vão precisar ter com a gente no futuro. Então, buscar cuidar, tratar com respeito aquele que não entendeu é um dever da gente. 9. Treinar a paciência constante. A paciência é o primeiro estágio da tolerância. Depois da tolerância, a gente já começa a desenvolver o afeto e o amor. Quem não é paciente não consegue conviver com o próximo. E paciência é uma arte que a humanidade está faltando. Hoje a gente vai assistir um vídeo, bota na velocidade 1,5, 2, não é? Vídeo, então, áudio do WhatsApp, quem é que ouve no normal? Vai no 2. A gente está com pressa o tempo todo. De quê? Viver plenamente cada momento. Isso é ter paciência. Ouvir fraternalmente as mágoas dos outros sem biografar as nossas dores. É assim. Nossa, tô com uma dor nas costas. Aí ela chega, nem fala. Eu então acordei hoje com uma dor no pescoço. Não é assim? Sempre o outro tem uma desgraça maior para contar. Nossa, morreu o cachorro da minha vizinha. Nossa, o da minha então morreu o cachorro, o gato e o periquito. O que a gente está querendo dizer é assim, quando a gente faz isso, a gente está prestando atenção no outro? Ou a gente está querendo falar da gente? Ouvir é uma caridade inacreditável. Por isso que dentro dos centros espíritas existe o atendimento fraterno, o atendimento espiritual, seja o nome que cada centro dê. Porque muitas pessoas só precisam falar e ser ouvidas de verdade, acolhidas. Tem gente solitária, tem gente que não tem com quem conversar. Então, se alguém vem falar de alguma coisa, não conta o seu caso. Ouve o caso dele. Numa outra ocasião, você procura e conta o seu. Não conta tudo de uma vez. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Sempre que a gente estiver em qualquer situação e a gente perceber que tem alguém precisando, a gente pode oferecer a nossa ajuda, mas o que o outro quer, não o que eu quero oferecer. Eu lembro que teve uma moça que ela teve bebê e ela falava assim que todo mundo chegava na casa dela e falava assim, quer que eu fique um pouquinho com ele no colo para você cuidar das coisas? Ela falou, por que ninguém falava assim? Você não quer que eu lave a louça enquanto você fica com o neném? Porque era o que ela gostaria de fazer. Então assim, procure ser útil, mas no que o outro precisa, não no que você quer fazer. Senão nem oferece. Fala que você só foi visitar e tomar café, tá valendo. Desculpar sem desculpar-se. Quando alguém fizer alguma coisa pra gente, a gente vai buscar trabalhar, deletar aquilo e perdoar. Mas isso não quer dizer que a gente vai fazer o tempo todo isso com a gente. Eu vou ser caridoso com o outro, mas eu tenho que ser um pouco mais rigoroso comigo. Porque tem gente que fala assim, bom, se eu tenho que perdoar tudo que eu fizer vai ser perdoado. Não.
A gente tem que esperar o melhor da gente. O melhor. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Vamos lá, né? Eu esperava mais, né? Claro que a gente vai falar com todo carinho, senão a gente acaba com os filhos. Mas de tomar esse cuidado, de mostrar para eles que eles podem ser melhores do que o que está sendo veiculado aí. Tem muita coisa boa no mundo. Por que a gente vai pegar o exemplo do que não é bom? Vamos lá. Não dizer mal de ninguém. Isso é caridade? Claro, gente. Quem fala mal do outro é porque tem um viezinho. Tem uma frase que diz: uma pessoa boa não vê o mal no outro. E aí, traduzindo isso para o que minha sogra falava: quem usa, cuida. Se eu estou vendo mal no outro, é porque aquilo ainda está chamando a minha atenção. Então, quando você começar a olhar o outro e falar: puxa, ele tentou, puxa, é o que ele consegue, eu já consegui ficar menos mal, mais elevada. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Vocês veem que é a continuação disso. Eu não vou procurar o mal, eu vou procurar a melhor parte. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Alegrar-se com a alegria dos outros. Isso é difícil, hein? Meu vizinho comprou uma BMW e eu tenho um Corsa 96. Vamos combinar que não é fácil ser gentil. Mas por que isso me incomoda? Né? Então, eu estou me rebaixando, eu estou me vendo menor por causa de uma posse. Alegre-se com o que o outro conseguiu. Alegre-se. Não aborrecer quem trabalha, isso é ótimo. Sempre quem trabalha recebe crítica. Vocês já notaram? Quem não faz nada não recebe crítica. Então, se você vê alguém fazendo, não critica. Ou você vai lá e tenta ajudar para fazer melhor, ou você fica quietinho. Criticar quem está trabalhando é jogar pedra na janela dos outros, né, gente? Ajudar espontaneamente e respeitar o serviço alheio. Vai naquilo que eu falei para vocês. Procure a pessoa e veja o que você precisa. Hoje eu preciso que você fique aqui do meu lado só segurando a minha mão. Sucesso. É caridade. Caridade não é a gente fazer muita coisa, a gente fazer o que o outro precisa. Faltam 3. Não, já faltam 2. Reduzir os problemas particulares. Olhe tudo o que acontece na sua vida como uma lição. E isso vale para a última. Sirva de boa vontade, mesmo quando a enfermidade te alcance. Toda dificuldade que acontece para a gente é uma lição que a gente precisa. Leva isso também para quem está perto de você. Quando alguém começar a reclamar, fala assim: puxa, o que você pode fazer com isso? Além disso, vamos buscar juntos crescer? Vamos buscar juntos aprender com essa lição? Deus nunca manda uma dificuldade maior do que a gente consegue. Nunca. E eu vou terminar lendo uma passagem que é assim: ocultar a mão esquerda para que a mão direita não te conheça a beneficência não é simplesmente atitude de respeito e fraternidade na assistência para os outros, mas um apelo de Jesus para a nossa humildade, para que nós nos amparemos reciprocamente, sabendo que a fraqueza dos caídos de hoje pode ser a nossa fraqueza nos embates da alma amanhã. E só praticaremos o amor compreendendo e ajudando uns aos outros. E aí, você nem vai saber que você fez caridade, porque é seu. É tão normal como escovar os dentes. A gente vai aprendendo. Fiquem com Deus.